a rede. E a partir daí o capitalismo começa a explorar essa rede, começa a explorar essa multidão. Então a multidão deixa de ser um evento político e passa a ser um evento concebido dentro desse plano, desse imaginário social. E quando a multidão eventua politicamente nos dias atuais, o faz de uma maneira diferente que na sociedade pós-fordista. Ela faz porque existe uma multidão perene, uma multidão que produz, e é uma multidão da qual nós fazemos parte e da qual a riqueza é extraída, o que aí sim é uma novidade histórica. E aí, essa mudança, obviamente, no Brasil chega com algum atraso, essa revolução que é muito mais até... não é o aspecto apenas da revolução das tecnologias de informação e comunicação, é a própria revolução política que vem junto disso daí. Não pode ser imaginado uma revolução técnica produziu isso. A maneira que nós agenciamos esses objetos técnicos nos fizeram chegar a esse momento. E aí, multidão é sim um conceito de classe. Quando a multidão vai às ruas, ela se faz classe social, por quê? Porque ela luta. E ao lutar, ela se faz classe, ela se impõe contra uma homogeneidade. De um lado, você tem a lógica do poder constituído, a lógica do poder de um modo geral, tanto com essa economia pós-política, que nos faz prosumers, que nos enche de gadgets, que nos faz escravos da técnica, e a multidão fala, nós não somos essa pasta, nós somos diferentes. Nós lutamos contra, não apenas pela quantidade das coisas, mas pela qualidade delas. E com esse avanço dessa multidão, você tem uma emergência da própria metrópole. Porque é curioso, quando a multidão se faz real, ela tensiona os limites da própria realidade. E aí nós percebemos o que é o Estado. O Estado-nação é, na verdade, fruto de um agenciamento de objetos técnicos de natureza lógica. Enquanto a metrópole é um agenciamento de objetos técnicos de natureza física. E esse tensionamento do real pela multidão faz você ver que a metrópole é real e o que é o Estado. Nhecas, cadê o Estado? E talvez esse seja um erro, por exemplo, depois eu vou entrar nesse ponto, do governo Haddad em São Paulo, que faz relativamente bem melhor do que o governo Dilma no plano nacional, mas que comete um grande erro, de enxergar a metrópole como se fosse um pequeno Estado, como se aquele governo municipal, que é sim muito mais progressista que o governo Dilma, fosse um microgoverno estatal, microgoverno de um Estado. E se assenta numa lógica, né? Eu não acredito em bom governo, há pessoas que acreditam em bom governo, mas ainda se prende àquela lógica que a modernidade, na verdade, não laiciza o mundo. A laicização, na verdade, é o processo de internalização da teologia, porque se na Idade Média se falava em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na modernidade a gente fala em outra coisa: Estado, governo e Constituição. E aí nós chegamos ao nosso momento atual, manifestações no Brasil. A multidão, como eu disse, não é uma moda nova, importada da Itália, da primavera italiana, primavera francesa, que foi incorporada ao nosso outono e inverno. É uma coisa que já existia, e a multidão qualificada no sentido da economia moderna, pós-moderna, pós-industrial, pós-fordista, gera essa particular maneira como a multidão eventua, uma maneira diferente do que nos 13 anos de luta constituinte contra a ditadura, diferente do Quilombo dos Palmares. Diferente, relativamente diferente. Por que isso aconteceu agora? Aí eu parto de uma análise que eu já coloquei em outros lugares, que o Brasil teve, nessa saída do fordismo para o pós-fordismo, que é quando o PT nasce, como sim, Partido Social Democrata tardio, porque ele já é tão velho, tão velho que conseguiu ser novo, porque ele abriu mão de uma ortodoxia prática, porque tinha uma teoria muito velha, mas ele precisava se construir como tal e não se fechou, e o PT, de ser tão velho, acabou sendo tão novo. E ele foi esse canal, um canal muito pouco usual da política brasileira. É um partido que nasce ali de intelectuais, sindicalismo do ABC, pastorais católicas, e em 9 anos ele consegue disputar a presidência da República. Não é pouca coisa. Qual partido conseguiu isso? Ainda mais o partido de esquerda, que não tinha dinheiro do capital. E o PT foi esse canal por onde esses fluxos
correram. Essa insatisfação, essa luta do trabalho vivo. Só que você teve um enrijecimento por N questões, inclusive uma não superação da própria forma partido, talvez do PT se levar muito a sério como forma partido, que é levar a sério a forma Estado, e esse trinômio Estado, governo e Constituição, de levar a sério essa lógica da cruz, do plano cartesiano, da teologia, onde você tem uma direção hierárquica e vertical se alimentando e se sustentando de uma base horizontal, que reproduz a modernidade, e no momento que o PT no governo foi tensionado, ele se tensiona de uma maneira absurda e ele afirma uma lógica que é insustentável em si. Ele fez uma opção e esse canal fechou. E nós tivemos, no fechamento desse canal, uma grande barragem. Uma barragem metafísica, uma barragem que não necessariamente é Belo Monte, embora Belo Monte seja a barragem real. Mas essa barragem ontológica. Só que os fluxos continuaram correndo. E isso explodiu. Isso é fruto de uma crise, sim, de uma catástrofe. É a conjunção de uma catástrofe política com um sucesso produtivo. É, digamos, uma relação maluca entre uma catástrofe de um velho modelo político e de um novo modelo político que está nascendo. Isso se juntou, gerou faísca. E gerou uma faísca que eu também não sou... É maravilhoso, por um lado, é belíssimo e foi bom em alguns aspectos, mas não em todos eles. Nós precisamos ter essa leitura, não adianta ter medo do futuro, e eu falava isso desde o começo, não tenhamos medo nem esperança dessas manifestações. Nós temos a alegria de construir isso daí, de constituir novas coisas, de confrontar e de lutar. Porque isso também não é espaço de olhar como essas manifestações são belas. Elas são belas, nem sempre são boas. São boas no momento que nós conseguimos determinar afetos, ver qual é a pauta e levar isso a cabo. E aí nós temos essa coisa. E temos um outro ponto que precisa ser discutido à luz da análise de classe, que é muito importante nessa termidorização do petismo, do lulopetismo. Lulopetismo que é justamente isso. O lulismo é o aspecto vertical e monárquico, enquanto o petismo é o aspecto horizontal da coisa. E isso se termidoriza em Dilma, que por um acaso é uma brisolista. Não é uma coisa nem outra. Que é o que a gente vai fazer com essa briga de classe. Porque classe social, eles sabem muito bem, é briga, é treta, gente, é confronto. A gente cria uma classe que não é classe, que é a classe média. Você reduz tudo a termo naquela classe que não é classe. É a classe média, como projeto de sujeito, é ela própria uma não classe. É uma reterritorialização que você afirmaria a homogeneidade do projeto social burguês. Você não teria a saída do projeto social burguês no sentido de acirrar isso por um socialismo e constituir um comum, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você volta ao conforto burguês, que hoje em dia, na pós-modernidade, está profundamente afirmado. E de que forma? Numa sociedade que gira em torno da vontade de segurança e do desespero, não mais do medo e da esperança. Tudo é segurança. E esse sujeito de classe média é um ser que vive em torno da segurança, porque ele é desesperado, porque, se eu for ali, seja assaltado. Então, tudo na minha vida é seguro. Sexo seguro, segurança no prédio, segurança no shopping, seguro do meu notebook, seguro do... Tudo é segurança. Só que essa situação é insustentável, porque o homem de classe média, a subjetividade de classe média não destrói a luta. Mas a luta do homem de classe média vem para dentro dele. E isso é insuportável. Ainda mais numa situação que essas mudanças deflagraram o quê? Se por um lado você tem uma miséria afetiva na política, você tem um sucesso no campo produtivo. E houve aquilo que eu chamo de ascensão selvagem da classe sem nome. Os pobres, os pretos, as mulheres, todo mundo de repente começou a ascender e você não tem um nome para isso. Aí os cientistas régios do Estado, e até junto com o PT, começam a denominar nova classe média, classe C, A, B, C, que é uma vontade que isso seja a nova classe média. É você criar um rótulo e através de um rótulo e de um nome, você torna aquilo passível de uma ordem. Porque uma coisa que não tem nome, uma coisa que não tem rosto, como um black bloc, não é passível de uma ordem.
o nome é uma coisa essencial, desde os primórdios da teologia hebraica, do pensamento hebraico, quando Deus não tem nome, porque é Ele que atribui o nome, e Ele não poderia ter o nome atribuído, sendo que Ele é o primeiro nominador. Então, o poder e o exercício do poder gira em torno da ordem. Aí você tem essa insatisfação terrível de uma velha classe média que já vivia neurotizada, e até uma parte dessa classe sem nome que acaba médio-classizada. E o que acontece com essa gente? Essa gente explode. Explode, porque ela não tem mais um desafogo, ela não tem mais um desafogo em si, e ela vai neuroticamente para a rua. É aí que nasce o bárbaro, o vândalo. De fato, são vândalos. E isso por uma perspectiva extramoral. Não é o vândalo legal, o vândalo, ou eu adoro o vândalo, como lá na PUC um professor colocou, o vândalo foi aquele que lutou contra o império. Não, não é vândalo bom nem mal, vândalo mesmo, bárbaro. E o bárbaro é aquele que vem em horda e destrói tudo. Doces bárbaros, e o bárbaro é tudo. É o Black Bloc, que vem e destrói, desobstrui as vias da nossa vida que estão interditadas. E é o coxinha de jaleco também, é o médico xenófobo, racista, vem de tudo. Só que o que há de positivo nisso é a iconoclastia destruidora. E felizmente o pessoal começou a quebrar uns bancos, finalmente, né? Até então não tinham feito isso. Então, essa nova composição de classe do Brasil, com a barbarização da classe média tradicional e da os setores recém-médio classizados e da classe sem nome, que ainda permanece felizmente sem um nome, ela gera uma situação que não há mais uma existência de uma composição de classe. Composição de classe hoje em dia no Brasil só pode ser concebida como reexistência. E é bom que assim seja. Enfim, pessoal, vivemos tempos divertidos. Obrigado. Debate. Boa tarde. Antes de tudo, agradecer aos palestrantes, excelentíssima palestra, principalmente o tema me agrada muito particularmente. Abrir o espaço para um debate, para perguntas, o mesmo esquema. Perguntas objetivas, de preferência, concisão, para que possamos abranger o maior número de dúvidas de pessoas. Quem quiser, levanta a mão e se dirige aqui para frente para começar. Boa tarde. Eu queria me dirigir ao professor sobre o aspecto da falácia do norte e o sul. Queria que o senhor fizesse uma explanação maior sobre isso, por favor. Não, uma explanação sobre a falácia na Europa dos países do norte referente a essa produção que eles têm referente ao sul. E aí o senhor fez essa designação, essa explanação, né, do norte e o sul. E se que produção é essa que eles tanto falam? E essa questão econômica também, ela é preponderante no norte referente às questões bancárias, financeiras, diferentemente que a gente está vendo essa crise bancária no sul? É só essa explanação que eu queria. A minha questão é para o Tomi também. Você, um pouco, né, nessa linha que ele colocou, você colocou hoje a dicotomia entre países onde você ainda tem um keynesianismo, que coincide com os países do Sul, e os países onde tem predominado, avançado as políticas de austeridade, né? E aí você diz que essa austeridade, vamos dizer assim, os resultados dessas políticas de austeridade, e aí se eu estiver enganada, você me corrija, está diretamente, a crise criada, né, a partir daí, está vinculada à crise da representação política, ou seja, a dimensão econômica da crise criando a dimensão política, né? E você fala de uma
de um fim da crise como numa perspectiva de que eu acho que você usou esses termos, de uma volta à normalidade. Volta à normalidade eu entenderia como volta justamente aos indicadores de emprego anteriores, ao chamado emprego normal, trabalho normal, né? E aí a minha pergunta, na verdade são duas perguntas, é o seguinte: você acha que essas taxas de desemprego não são mais do que propriamente uma crise das políticas de austeridade? Não tem alguma coisa mais estrutural onde essa volta à normalidade não vai acontecer? Então é com uma outra dimensão que a gente tem que trabalhar em termos de perspectiva de saída da crise do futuro? A segunda coisa é a seguinte, quer dizer, por um lado você vincula todos esses movimentos, né, nos países do norte a crise causada pelas políticas de austeridade. Mas no Brasil, não é, as raízes dos movimentos não estão vinculadas a isso, pelo contrário. Ainda que a gente já comece a sentir efeitos dessa crise global, a gente está longe de viver os indicadores de desemprego, enfim, que os países europeus têm enfrentado. Então, como é que você vê essa relação, né, entre esses movimentos que estão vinculados globalmente, se na sua perspectiva eles estão vinculados a essa questão das políticas de austeridade? Mais alguém? Boa tarde. Eu sou doutorando em Ciências Sociais aqui na universidade e, coincidencialmente, sou do Equador, sou equatoriano. Então, eu queria fazer na verdade, duas perguntas. A primeira, em relação a essa comparação entre a Espanha e a crise que está vivendo a Espanha e o momento que están vivendo vários países latinoamericanos com vários governos progresistas, entre aspas, que aparentemente são calificados de pós-neoliberais, basicamente pelo fato de reivindicar a intervenção mais forte do Estado neste novo momento de acumulação de capital. E isso é importante porque, na verdade, eu discrepo muito em relação ao exemplo do Equador, de colocar o exemplo do Equador